Então, agora eu vou apresentar para vocês como é que funciona a estrutura de ordens de serviço dentro do Prolog, tá? Então, após toda a realização de checklist, ao ser enviado o processo, o Prolog monitora quais foram as alternativas apontadas como não ok, verifica quais são as prioridades de conserto e se devem ou não abrir ordem de serviço. Como que o Prolog sabe disso? Eu vou voltar aqui na listagem de modelos de checklist. Eu vou abrir um checklist que a gente tem de exemplo aqui, veículos de rota. Aqui na aba itens, então aqui a gente parametriza cada alternativa, a gente diz se deve ou não abrir ordem de serviço e qual é a prioridade caso abra a ordem de serviço. Eu vou editar aqui para a gente poder mexer. Então vejam, na CNH do motorista, se a gente apontar como não ok o item sem CNH, ele está parametrizado para não abrir ordem de serviço. CNH vencida, exatamente a mesma coisa. Tacógrafo, todos os itens estão parametrizados para abrir em ordem de serviço, caso apontado como não ok. E o restante das perguntas e alternativas também. Aqui em prioridade, o que muda é o tempo de resolução do item. Então a gente tem prioridade baixa, 30 dias para poder consertar o problema, alta, 48 horas para poder consertar, e crítica, que o conserto deve ser imediato. Quando apontado como crítica e parametrizado para abrir ordem de serviço, na função de farol do checklist, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, o caminhão vai aparecer como bloqueado. Então ele dá a entender que o veículo não pode sair para a rota porque o item que foi apontado como um ok, ele é crítico. Então vamos lá, entendendo como funciona a parametrização do Prolog, eu vou responder a um checklist e vou colocar tudo como não ok, para a gente ver como funciona a abertura das ordens de serviço. Então eu fui em checklist, realizar um novo processo, estou confirmando o usuário que eu estou logado, vou selecionar o cheque veículos de rota, a placa que eu estou fazendo, um cheque de saída e eu vou iniciar. Primeira pergunta, CNH eu ponho que está não ok, estou sem a CNH. O tacógrafo está com o disco vencido, ele está sem o selo. O farol, vamos supor que está fora de foco e a lanterna está quebrada, ok? O cinto de segurança, vamos supor que ele esteja rasgado, ou seja, não encaixa nessa alternativa e nem nessa. Eu venho em outros e eu posso digitar aqui, cinto rasgado. Eu dou um ok, confirmo aqui. O Prolog mostra o resumo do que a gente apontou, solicita o KM do veículo e a gente faz o envio. Então, voltando aqui para a parte web, se visualizarmos aqui na parte de checklists realizados, esse check que a gente acabou de fazer, ele já vai aparecer aqui. Ele é esse segundo aqui, esse primeiro, na verdade, da lista, mas ele foi feito depois, às 17h08. Se eu abrir, ele mostra tudo que a gente apontou. Ok, a gente já sabe que tiveram itens não ok. E a parte de ordem de serviço? Aqui no menu, a gente tem duas opções. A primeira, ordens de serviço. Eu vou clicar aqui. Perceba que ele já se filtrou de forma automática e ele mostrou que nós temos uma OS, a OS de código número 1. Essa OS é da placa ABC 1234. Ela foi aberta no dia 18 às 17h08. Aqui no canto direito ela mostra que temos 5 itens ainda em abertos e nenhum fechado. Clicando sobre essa ordem de serviço, a gente expande ela e vê exatamente quais foram os itens apontados como não ok que originaram essa OS. Então percebam que a gente apontou que a CNH estava tudo como não ok, porém não abriu o OS porque a gente parametrizou dessa forma, para não abrir o OS mesmo apontando como não ok. O restante dos itens abriu conforme previsto. Então, tacógrafo disco vencido, tacógrafo sem selo, farol fora de foco, lanterna quebrada e o cinto rasgado, como descrito pelo motorista. Ok, essa é uma forma de visualizar as ordens de serviço e os itens em aberto. A segunda forma é através do menu manutenção de placas. Aqui o agrupamento é feito de forma diferente. Ao invés de a gente mostrar por ordem de serviço, a gente mostra por placa. Então eu sei que a placa ABC1234 ela tem 2 itens críticos em aberto, 2 de prioridade alta e 1 de prioridade baixa. Abrindo aqui, ela expande exatamente igual
a tela de ordem de serviço. Então são apenas visualizações diferentes entre as duas telas. Enquanto uma pode mostrar 5 ordens de serviço de uma mesma placa, essa daqui agrupa tudo e mostra por placa. Ok, entendendo como a gente visualiza os itens, vamos aprender a fechar agora. Então vamos supor que o caminhão ele foi levado até a oficina mecânica e ele teve o seu farol regulado, né? O pessoal foi lá, trocou a lanterna e já regulou o foco. A gente pode selecionar esses dois itens aqui e marcar como resolvido ao mesmo tempo. Aqui tem o botão resolver, a gente clica sobre ele e ele pede para a gente dizer quando que o mecânico começou a consertar e quando ele terminou. Então vamos supor que ele tenha iniciado hoje mesmo, às 17 horas e 10 minutos. E ele terminou hoje às 17 horas e 15 minutos. O KM do veículo, 45.300, vamos supor que ele tenha rodado 20 km. 45.320. E em observação a gente bota trocada a lanterna do veículo. Clico em concluir. Ele mostrou um alerta. Por que ele mostrou esse alerta? Percebam que agora são 17h14 e eu coloquei que o mecânico terminou às 17h15. Então eu coloquei uma data futura como término da resolução, o que é impossível. Então aqui eu tenho que ajustar e vamos por 17h11 para não ser uma data futura e clicar em concluir. Pronto, os itens foram resolvidos com sucesso. Então voltando aqui, percebam que nessa tela de manutenção de placas, ela não mostra ao mesmo tempo o que está em aberto e o que está em fechado, apenas o que está em aberto. Se quiser ver os fechados, tem que alterar o filtro, voltar por resolvidos e ele já mostra aqui. Tivemos um item já resolvido que era crítico e um alto. Clicando aqui, ele mostra para a gente os itens e todos os dados da resolução. Qual foi o usuário que resolveu, no caso o mecânico poderia estar logado e feito esse processo, o início da resolução, o término, a hora que subiu no servidor, quanto tempo demorou para o item ser consertado e qual foi a observação. O mesmo vale para a tela de ordem de serviço. Então aqui, no caso a OS número 1, ela tinha 5 itens em abertos. Porém, agora ela tem 3 abertos e 2 fechados. 40% dela já foi consertada. Abrindo aqui, a gente sabe o que ainda está pendente e o que já foi resolvido, aliás. Então, essa é a forma de visualizar ordens de serviço dentro do Prolog através da web. Agora a gente vai seguir o mesmo processo, porém via aplicativo. Então vamos voltar ao menu. A gente tem exatamente as mesmas opções. Ordem de serviço do checklist. As duas visualizações que a gente tem aqui, a gente também trouxe para o app. Então o formato de ordens de serviço e o formato de manutenções de placa. Eu vou abrir primeiro ordens de serviço. Vou selecionar aqui no filtro a unidade do veículo que a gente está trabalhando agora. Clique em filtrar. Ele mostra para a gente que é o OS número 1. Tem 3 itens abertos, 2 fechados. Eu vou clicar aqui para expandir. Percebam que aqui ele mostra o prazo que a gente ainda tem para resolver. Como o tacógrafo é o item crítico, ele está com resolução imediata. Então vamos lá. Clicando sobre ele, a gente consegue apontar quando foi o início da resolução. Então 18 de agosto, vamos botar que ele começou às 17h10 e terminou às 17h13. 17h13, o KM do veículo, vamos supor que ele não tenha sido alterado, e a observação, vou botar que foi apenas consertado. Clico aqui, clico em enviar, e o item foi resolvido, e já aparece aqui na aba de resolvidos. Tá aqui, ó. O próximo item do menu, manutenção de placas, ele mostra exatamente da mesma forma da web. Ele agrupa por placa todos os itens que ainda estão em aberto. Então, a ABC 1, 2, 3, 4 tem apenas um item de prioridade alta e um de prioridade baixa. Se eu expandir aqui,
a gente vai ter a mesma visualização da tela de ordem de serviço. Se eu clicar para fechar, vai ser exatamente o mesmo formulário. Então essas são as telas de ordem de serviço e manutenção de placas, que mostram todos os itens que ainda estão em aberto ou os que já foram fechados. A próxima tela, que tem relação direta com o processo de realização de checklist e de ordem de serviço, é a tela de farol do checklist. Então a gente vem aqui em checklist e tem o item farol de checklists. Esse item ele mostra para a gente, em tempo real, todas as placas que já realizaram um checklist de saída ou de retorno e qual foi o horário que foi realizado. Então aqui, se eu filtrar só quem já fez check de saída, ele mostra que a placa 1234 teve um check de saída feito às 17h08 e ela está liberada. Então, se eu clicar aqui, não tem nenhum item crítico em aberto porque a gente já consertou. Caso a gente ainda não estivesse consertado, aqui apareceria como bloqueado, indicando que a placa não pode sair para a rota. E quando a gente clicar sobre esse item, ele mostra qual é o item apontado no checklist que está causando esse bloqueio. Farol, seta, tacógrafo, cinto, enfim, o que for apontado e tiver sido parametrizado como crítico, ele vai aparecer aqui informando que é isso aqui que está causando o bloqueio dessa placa.